Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô super feliz de gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô aqui em Santa Clara, na Califórnia, e eu tô num grande evento que é o World Greatest Speaker Training. É um evento para speakers, para pessoas que querem falar melhor em público, para as pessoas que querem colocar sua voz no mundo. Então, se você também é uma pessoa que tem vontade de falar em público ou tem vontade de falar em vídeo, eu queria dividir com vocês algumas dicas que eu tô aprendendo aqui, que eu acho que podem ser úteis para você também. Hoje a gente aprendeu muito com o Roger Love. O Roger Love, para quem não conhece, ele é o coach da Madonna, do Joaquin Phoenix, do John Mayer, do Stevie Wonder, da Angelina Jolie. Ele é coach vocal de várias celebridades, tanto cantores quanto atores, e ele faz um trabalho assim maravilhoso, e ele deu algumas dicas que eu achei tão fundamentais que eu acho que podem servir para você. E algumas coisas que ele falou hoje me remeteram a um trabalho que eu fiz no FRJ. Eu trabalhei no FRJ, no Centro para Pacientes com Demência. Então eu tinha oficinas de memória para pacientes com Alzheimer. Então, eu tinha oficina para pacientes com Alzheimer leve, moderado e grave. E uma coisa assim que me chamava muito a atenção era a memória musical dos pacientes mais graves. O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo a memória da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, ele lembrava mais de coisas que aconteceram no passado. Mas o paciente com Alzheimer grave, ele já vai perdendo quase toda a sua memória. Às vezes ele não sabe nem mais dizer o seu nome ou o nome de alguém da sua família. Mas a memória musical é a memória que fica por mais tempo. Então era muito interessante ver que às vezes você tentava conversar com o paciente, muitas vezes você não conseguia esse diálogo, mas se você cantarolasse uma música, por exemplo, ele continuava aquela música. Então era tão interessante ver que você conseguia traçar esse diálogo através da música. E o que o Roger Love estava ensinando pra gente é que a gente fala normalmente com uma ou duas notas somente no nosso discurso, e que a gente tem que, para melhorar o nosso discurso, pra gente falar melhor em público, a gente tem que variar por diferentes notas, como se fosse uma música, porque o que o receptor vai estar recebendo da gente é como se fosse uma música. Se a gente fala de uma forma que alterna essas notas, a gente consegue que o outro capte muito mais a nossa mensagem. E eu achei tão interessante isso, gente, porque é realmente, quando a gente vai observar, a gente fala mais ou menos no mesmo ritmo. No mesmo ritmo. E normalmente é um ritmo que a gente aprendeu com pessoas da nossa casa. A gente fala muito parecido com os nossos pais, a gente fala parecido com nossos irmãos, a gente fala parecido com os nossos amigos. Tanto que eu tenho observado isso quando eu saí do Brasil. Eu tô perdendo o meu sotaque, porque eu tô misturando um pouco do sotaque americano com o meu sotaque baiano, com um pouco do Rio que eu morei. Então tem um pouquinho de cada canto, a gente vai perdendo o nosso sotaque. Mas então as notas que a gente vai usando também tem a ver com isso, a gente vai se adaptando. Então a gente pode treinar para alcançar uma nota mais alta, uma nota mais baixa. Você aprende a variar essa melodia de acordo com o que você está falando, porque a intenção é que o receptor sinta o que você está sentindo. Então, você tem que passar isso através das palavras. É isso que eu tenho aprendido aqui. Então, se você vai falar assim, hoje eu estou muito feliz, então você vai falar alto, você vai falar entusiasmado, estou muito feliz. E se você vai falar, por exemplo, eu sou muito grata, você pode falar um pouco mais baixo e alongar um pouco mais as palavras. Eu sou muito grata. Se eu quero passar a minha mensagem que eu quero falar e quero que você entenda, eu vou falar mais direto, eu vou falar mais séria. Então, achei muito interessante. Eu acho que é uma coisa que vale a gente prestar atenção para que a gente fale cada palavra no tom que ela deve ser falada. Outra dica importante que o Roger Love deu hoje pra gente é que entre as vírgulas a gente tem que falar um pouco mais devagar e pausado. E usar aquilo mesmo como uma vírgula. Tá ouvindo que eu tô falando em vírgula? Eu tô testando o conhecimento que eu aprendi hoje. Então, cada vez mais a gente vai tentando botar em prática. Eu tô passando para vocês o que eu tô acabando de aprender. Se eu estiver fazendo errado, depois eu vou melhorando, tá bom? Então é isso, quando ele fala, quando você estiver entre vírgulas, você tem que dar a pausa, falar lento durante as vírgulas. Dá a pausa que a vírgula precisa. Então essa é a segunda dica. A terceira dica que eu quero dar hoje, que o Roger Love deu pra gente, é que você tem que identificar se você tá falando muito devagar. Ou se você tá falando muito rápido que não tá conseguindo te ouvir. Então eu acho que eu falo muito rápido. Eu tenho que tentar falar não tão rápido e não tão devagar. Então é um exercício. Como é que a gente faz esse exercício? Gravando a gente, como eu estou fazendo agora, e assistindo e repetindo, e gravando e assistindo e repetindo, para a gente encontrar a melhor forma da gente se comunicar e que as pessoas entendam a gente. Se você fala muito devagar,
as pessoas acham chato e perdem a paciência. Mas se você fala também muito rápido, ninguém consegue pegar o que você está falando, então as pessoas não processam. Então, precisa ser um meio termo entre você falar muito rápido e muito devagar. E às vezes você vai precisar numa frase falar muito rápido e de repente falar devagar quando for uma pergunta, por exemplo. Então, são essas dicas que eu queria dar hoje. Eu não sou expert nisso, gente, por favor. Eu só estou dividindo um pouco do conhecimento que eu aprendi hoje, que eu acho que pode ser útil para vocês. Se vocês conseguirem fazer ainda melhor do que eu, melhor ainda. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã eu vou dar mais dicas das coisas que eu estou aprendendo aqui. E quem estiver gostando, dá um like aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilha com outras pessoas que você acha que também podem se interessar por esses vídeos, tá bom? Um beijão e até a próxima.